Olá, turminhas do segundo ano, como é que vocês estão? Professora Cíntia vem trazer para vocês novamente mais uma aula da disciplina de arte, desta vez da unidade 8, parte 1. Então, essa unidade eu vou dividir em 3 partes, tá? Vai ser um tema bem legal, inclusive eu trouxe aí na capa, né, uma imagem de super-herói, mas já vocês vão saber, tá? Na próxima tela aqui que está aparecendo aqui do ladinho para vocês é a apresentação da nossa apostila do livro 2 e hoje nós vamos estudar da página 24 até a página 29. É uma aula rapidinha, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e tem bastante atividade para fazer também, tá? Próxima tela que está aparecendo para vocês é a pauta da aula de hoje. E hoje nós vamos estudar a abertura da unidade, que é lá na página 24 e 25. Tópico Ideias em Construção, na página 26. E Construindo Conhecimentos, que é da página 27 até a página 29. Próxima tela aí que está aparecendo para vocês é a abertura da unidade. E a unidade 8 está trazendo um tema chamado Histórias Visuais. Então, abra lá a sua apostila, assim como está aí na tela de vocês, na página 24 e 28. Eu vou desaparecer um pouquinho, mas eu já volto. E eu gostaria que vocês observassem essa imagem aberta aí, o que vocês conseguem ver e usem a imaginação de vocês para descrever essa imagem. Bom, aqui tem umas perguntinhas aqui do tópico que eu sei. Quem são as figuras que aparecem na imagem? O que podemos ver no fundo dessa imagem aqui? Você já leu histórias de super-heróis em gibis? Crianças, eu gostaria que vocês observassem que nós temos figuras de fundo nessa imagem, né? E essas figuras e o fundo dela, né? Essa imagem de figura e o fundo dela, nas artes visuais, ela é muito utilizada, tá? Então, aqui nessa imagem apresenta, né, na verdade, a figura de super-heróis e a gente pode notar um fundo de vários prédios que a gente acaba imaginando que seja numa cidade bem grande, né? Então, eu gostaria que vocês apresentassem a imaginação de vocês para as professoras que estão acompanhando a aula também, né? Para os pais de vocês e apresentassem essa imagem e perguntassem as mesmas perguntas que a professora fez para vocês, tá? Usem bastante a imaginação, que é bastante bacana para a gente estar introduzindo esse tema aqui, ó, histórias visuais. Então, hoje a gente vai estudar esse tema, as artes visuais, o quanto é importante para essa disciplina. Estou aqui na página 26, no tópico Ideias em Construção, e a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. E vocês gostam muito de histórias em quadrinhos porque ensina muita coisa para nós, né? Quais histórias de quadrinho que vocês conhecem? Eu vou citar duas para vocês, porque eu acho que vocês conhecem essas, que são a Turma da Mônica e o universo Marvel, né? Que são o universo dos super-heróis, que também, inclusive, virou vários filmes, né? Que tá aí na nossa telinha para a gente apreciar também. Então, nós vamos falar sobre isso. Observe as imagens e leia o texto da história a seguir. Então, a gente está observando, tem 2 quadrinhos, né? Então, essa história tem 2 quadrinhos. O dia na escola foi muito bom. Agora é hora de brincar. Aí a mãe grita lá no fundo, esqueceu a lição? Então, vamos ver o que o texto nos fala. A história em quadrinhos é uma forma de contar algo por meio de imagens e texto ou somente por meio de imagens, pois existem histórias em quadrinhos sem textos. Geralmente, os quadrinhos apresentam a figura de um personagem e, ao fundo, um cenário que indica onde esse personagem está. Então, vamos observar essa imagem aqui. A primeira imagem apresentada, podemos ver a figura de uma criança usando a mochila escolar. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, é essa imagem aqui. Já na outra imagem, ela está indo andar de bicicleta. E ao fundo das 2 imagens, é possível perceber uma escola e uma casa. Então, essa história em quadrinho tem 2 imagens e um mesmo personagem, que é esse menininho aqui. E aqui no fundo dessa imagem desse quadrinho, nós vemos uma escola e aqui é o fundo de uma casa. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na imagem e o que ela quer dizer em cada cenário, né? Porque as histórias em quadrinhos, ela tem um ambiente onde ela se passa. Então, a gente chama de cenário, que a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores. Tópico mais ação. Você lê revistas em quadrinhos? Você prefere brincar de quê?
Você tem horário para brincar e fazer lição de casa? Crianças, então essa história em quadrinhos então faz a gente refletir um pouquinho. E vocês aí, têm uma rotina de estudos, uma rotina de brincadeira, uma rotina de afazeres domésticos que vocês também já têm idade para ajudar em casa, né? Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos, e como vocês todos aí que estão assistindo são meus alunos, eu recomendo que vocês criem uma rotina de estudo. E a gente já fez isso na aula de português, que a gente teve um capítulo que a gente teve que criar uma rotina, né? Então, eu acordo, escovo o dente, tomo um banho, tomo um café, para quem estuda de manhã. Vou para a escola, estudo, volta, almoço, aí eu brinco um pouquinho, faço a lição de casa, brinco mais um pouco, eu ajudo nas tarefas de casa, né, nos afazeres de casa, janto e vou dormir. Para quem estuda tarde, de manhã, mesma rotina. Acordo, escovo o dente, tomo banho, tomo um café, assiste um pouco de TV, organiza seu quarto, organiza seus brinquedos. Isso também vale para quem estuda de manhã, tá? Brinca um pouquinho, faz a lição de casa, almoça, vai para a escola, volta, toma um lanche da tarde, né, um café da tarde com o pai e com a mãe, ou já almoça, tem gente que almoça, ou melhor, janta, né? Tem gente que janta cedo e assiste um pouco de TV com a família e vai dormir. Então, crianças, o que eu recomendo para vocês é que vocês tenham rotina de estudo, porque senão, o que acontece? Muitas crianças acontece isso, tá? Não tem uma rotina de estudo e acaba acumulando as tarefas e acaba não fazendo e ficando atrasado. Por isso que é importante a gente criar uma rotina. E para nós adultos, a gente chama de planejamento do dia. Para vocês, crianças, é uma rotina diária, tá? Então, a rotina é muito importante para todos. Aqui na página 27, construindo conhecimentos. Figura e fundo nas imagens. Como vimos nas histórias em quadrinhos, as imagens podem apresentar figura e fundo. Quando um dos objetos se destaca na imagem, ele pode ser identificado como figura. Desse modo, pode ser chamado de personagem principal da imagem. Então, naquela história em quadrinho que a gente viu aí em cima, então, o personagem principal era o garotinho, mas a gente tinha a figura e o fundo dessa imagem, né? A relação entre a figura e o fundo é diferente em cada obra e estilo de arte. Vamos descobrir o que é figura e o que é fundo nas obras a seguir? Observe cada imagem e depois descreva a sua percepção. Então, nós temos aqui uma obra de arte. Então, eu quero que vocês descrevam a figura e o fundo dessa imagem, dessa obra de arte. Essa obra de arte é da artista Tarsila do Amaral, se chama Operários e foi feita em 1933. Olhe sobre a tela e está no acervo artístico cultural dos palácios do governo do estado de São Paulo, aqui mesmo no nosso país. Aqui na página 28 tem uma imagem muito bonita, que eu acho muito linda essa obra de arte. É do artista Vincent van Gogh, se chama Canteiros das Flores na Holanda. Foi feita em 1888, é muito antigo. Também é Olhe sobre a Tela e está na Galeria Nacional de Arte em Washington, nos Estados Unidos. Vocês vão descrever o que é a figura, né? E vão descrever o fundo aqui nessas linhas a seguir, tá? Um exemplo, por exemplo, dessa imagem aqui. O que a gente pode descrever dessa figura? A figura, né, é um canteiro de flores. Então, vocês vão escrever aqui, canteiros de flores. E o fundo? Casas de uma fazenda, tá? Só como exemplo. Agora, aqui na página 29, nós temos uma outra obra de arte, que é do artista Rafael Sanzio, se chama Madonna do Prado. Foi feito em 1506, muito mais velho. É um óleo sobre madeira e está na coleção do Museu de Viena, na Áustria. Então, vocês vão descrever a figura, né, que é uma mulher com duas crianças, e o fundo vai ser o quê, gente? Uma paisagem natural. Lembra lá que vocês aprenderam sobre a paisagem natural, se eu não me engano, na disciplina de geografia, com árvores e uma cidadezinha aqui, ó. Tá olhando essa imagem? Aparenta ser uma cidadezinha e céu e nuvens. É isso que vocês vão descrever aqui nessas linhas, tá? E agora a última imagem da atividade aula de hoje, né? Que a gente já está encerrando.
é do artista Franz Marc, é O Cão Deitado na Neve, foi feito em 1911, é também uma arte de óleo sobre a tela, e está no Museu de Frankfurt, na Alemanha. Vocês também vão descrever a figura e também vão descrever o fundo. Crianças, então a aula de hoje fica até aqui, até a página 29. Vocês têm muita atividade para fazer, né? Na verdade, não é muita, mas vocês precisam prestar bastante atenção e a gente vai também treinar a escrita de vocês. Muito obrigado pela aula de hoje, turminha do segundo ano. Mandem foto das atividades para as turmas da escola de vocês, tá? Um grande beijo, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai começar com o tópico mãos à obra, tá? E vai ser bem rapidinho também, que tem bastante atividades. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as artes visuais, né? As sombras, as artes visuais sombreadas. E a gente vai acabar falando um pouquinho como a história é contada nas histórias, como as histórias são colocadas nas histórias em quadrinhos, tá? Um grande beijo, tchau, tchau.